Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre plano de simetria, que é uma outra operação de simetria que nós vamos abordar para nós montarmos o conjunto das simetrias da molécula, para entendermos qual é o grupo de ponto que a molécula pertence. E para isso eu vou usar aqui esses modelos para a gente entender então quais são os planos de simetria que uma molécula possa ter, ok? Primeiramente, a gente pegar essa molécula aqui. Imagina essa molécula que poderia ser a molécula do xenônio F4. O átomo de xenônio aqui é o centro, ok? Com os 4 flúors. O que a gente observa aqui? Que ela tem, sim, alguns planos de simetria. O que seria um plano de simetria? Seria um plano imaginário, onde eu possa dividir a molécula em duas ou mais partes iguais. Não, em duas partes iguais, na realidade. Por exemplo, se eu passar aqui um plano, imagine que essa folha aqui seja um plano. O que vai acontecer aqui? Eu vou dividir esse lado da molécula, que vai ser igual a esse outro lado da molécula, ok? Então aqui eu tenho um plano que divide como se fosse um espelho. Esse lado da molécula é refletido aqui nesse outro lado. Nós podemos ter também um plano de simetria aqui, nessa posição. Você concorda que esse lado de cima vai ser igual ao lado de baixo, ok? Como eu posso ter um plano de simetria aqui também, ó. Esse meu lado aqui direito vai ser igual ao meu lado esquerdo. Como podemos também ter um plano de simetria aqui, onde esse lado aqui de cima vai ser igual ao lado aqui de baixo. Mas será que essa molécula tem algum outro plano de simetria? Tem. Se a gente observar assim, observar a molécula dessa forma, o que a gente observa? Que se eu dividir aqui ao meio, colocar aqui o plano aqui, ó, essa parte do lado direito da molécula vai ser igual a essa parte do lado esquerdo da molécula. Então essa molécula aqui, que esse modelo representa o xenônio F4, tem vários planos de simetria. Tem esse plano, tem esse plano, tem esses planos que passam sobre os átomos e tem esse plano aqui que corta aqui a molécula em duas partes iguais, ok? Ó. Vamos pegar, por exemplo, essa molécula aqui. Essa molécula ela não tem eixo de rotação, porque nós temos aqui dois átomos diferentes, né? Esse vermelhos e esses dois verdes aqui. Mas se você observar, ela tem plano de simetria. Onde é que seriam os planos de simetria? Se eu dividir a molécula aqui, eu vou ter o lado direito igual ao lado esquerdo. Então tem um plano de simetria. Se eu pegar a molécula e dividir aqui, por exemplo, fazer assim. Assim, ó. Eu vou ter aqui o átomo vermelho, né? No outro lado também o átomo vermelho, no caso aqui divide a molécula também em duas partes, ok? Então essa molécula também possui alguns planos de simetria. Por exemplo, essa molécula aqui, que eu posso pensar como sendo o boro F3, o átomo de boro aqui no centro e 3 átomos de flúor. Tem plano de simetria? Tem. Se eu dividir a molécula assim, ó, por exemplo, você vai ver que esse lado esquerdo vai ser igual ao lado direito, ok? Da mesma forma, se eu girar aqui a molécula, eu vou ter um segundo plano de simetria, onde o meu lado esquerdo vai ser igual ao meu lado direito. E também, se eu girar mais uma vez, eu terei novamente mais um plano de simetria. Eu já mostrei aqui 3 planos para essa molécula. Lado esquerdo igual ao lado direito. Mas nós temos aqui um plano também aqui na molécula. Se eu pegar a molécula assim por cima da molécula e dividir aqui a molécula ao meio, passando aqui pelos 3 átomos, ok? Ó, eu vou ter aqui o lado direito igual ao lado esquerdo da molécula. É mais um plano, ok? Vamos pegar essa molécula aqui, que é a molécula da água, né? Oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Tem plano de simetria? Tem. Se eu passar aqui um plano aqui no meio, o que eu observo? Que o lado direito é igual ao lado esquerdo da molécula. Mas será que tem algum outro plano nessa molécula? Tem. Se eu olhar a molécula por cima, assim, o que eu observo? Que esse lado direito da molécula é igual ao lado esquerdo da molécula. Imagina cortar a molécula assim, ó. Passando aqui cortando aqui no meio do oxigênio. É como se partindo aqui o oxigênio ao meio, partindo os hidrogênios ao meio. Então eu tenho o lado direito igual ao lado esquerdo. Essa aqui representa a molécula do gás carbônico. Nós temos aqui o carbono ligado por ligação dupla a um oxigênio, ligação dupla ao oxigênio, CO2. Tem plano de simetria? Tem sim. Se você observar, se eu fizer aqui um plano aqui no meio, eu vou observar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então a molécula do gás carbônico, CO2, repito, tem um plano de simetria. Mas será que tem algum outro plano de simetria? Tem.
Você observar aqui, ó, eu posso dividir aqui a molécula em infinitos planos, ó, em infinitos planos. Eu estou girando aqui a molécula, ó, coloquei aqui um plano. O meu lado direito da molécula, porque o plano aqui está um pouquinho mole. Assim, o meu lado direito vai ser igual ao meu lado esquerdo. O lado direito da molécula igual ao lado esquerdo. Mas se eu girar aqui a molécula, eu vou sempre encontrar aqui um plano onde divide a molécula. O lado direito vai ser igual ao lado esquerdo, ok? Acho que vocês estão entendendo. Um plano que passa aqui por esses átomos, cortando o oxigênio, cortando o carbono, cortando o outro oxigênio. E aqui eu vou ter infinitos planos que dividem essa molécula em duas partes, ok? Então eu mostrei aqui algumas moléculas que apresentam um plano de simetria. Mas eu queria aqui definir quais são os tipos de plano de simetria, ok? Então, o primeiro plano de simetria que nós vamos falar é o chamado de plano de simetria que é perpendicular ao eixo principal. E só existe um plano de simetria que é perpendicular ao eixo principal. E ele vai ser chamado de σH. Quando o plano ele é perpendicular ao eixo principal, ele é chamado de σH. Aí você pode pensar, professor, qual é o eixo principal? O eixo principal, pessoal, é o eixo de maior rotação. Por exemplo, você tem uma molécula que rotaciona C2, C3, C4, C5, C6. No caso, o eixo principal é o C6, que é o eixo de maior rotação. Então, se eu tenho um plano que é perpendicular a esse C6, esse vai ser o meu chamado σH, ou também chamado plano horizontal, ok? A gente é plano horizontal. Então, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Ó. Imaginemos que eu tenho aqui essa molécula aqui. Essa molécula do CO2. Eu já falei para vocês que ela tem aqui um plano, né, que passa aqui. Mas ela tem aqui infinitos planos que passam por aqui. Ó. Certo? Mas veja bem, se nós pensarmos em termos de rotação, essa molécula ela vai ter um C2. Um C2 seria esse eixo aqui, ó. Esse eixo seria o eixo C2, né? Onde a molécula rotaciona assim. Eu tenho um C2, ok? Esse plano, aqui, vamos olhar aqui. Eu tenho aqui o C2, tá vendo? E tem aqui um plano que é paralelo aqui ao C2. Então esse não vai ser o plano horizontal, o σH. Por quê? Porque essa molécula, além do C2, ela tem um C infinito, que é esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, moçada, ó, é o C infinito. Ele rotaciona aqui a molécula infinitas vezes, certo? Ora, se esse é o C infinito, eu cometi aqui um pequeno erro, desculpe. Se esse aqui é o C infinito, ok? Ele vai ser o maior eixo. Então, esse plano que está perpendicular ao C infinito, esse plano aqui, ó. Imagina esse papel aqui é o plano. Aqui é o eixo C infinito, ok? Eu tenho aqui, novamente, um C2. Um C2 vai ser um eixo aqui. Um C2 vai ser aqui. E tenho aqui um C infinito. C2, C infinito. O plano que é perpendicular ao eixo de maior rotação é o σH. Então, o σH dessa molécula seria esse plano aqui, ó. Esse plano que divide a molécula. Lado direito igual ao lado esquerdo, vai ser o σH. Por quê? Porque o σH, no caso aqui, ó, se você observar assim, ó, o σH, ele é perpendicular ao C infinito. Eu vou ter aqui o C infinito aqui na molécula, vou ter aqui o C, imagina que o C infinito é aqui, e perpendicular a ele eu vou ter o σH, que é o chamado plano horizontal, ok? Muito bem. Vamos pensar agora nessa molécula aqui. Essa molécula tem um eixo aqui, que é o C2, que é esse eixo aqui, ó, C2, certo? Ó, C2, né? Ela tem também um eixo aqui, C2. E também tem outro eixo C2. Mas além desse C2, ela vai ter o quê? Vai ter o eixo C3, que é esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui é o eixo C3, ok? C3. Então você tem aqui três eixos do tipo C2, né? E temos aqui um eixo chamado de C3. Beleza. Tem algum plano que é perpendicular ao C3? Porque lembra, entre o C2 e o C3 vai ser o eixo de maior rotação, o C3, certo? Se tiver um plano perpendicular ao C3, esse vai ser chamado de σH. E tem, nessa molécula temos sim, ó. Se você observar a molécula assim, ó, esse aqui é o plano σH. Porque esse plano divide aqui a molécula ao meio. Ela parte esse átomo, imaginemos que aqui seja o boro F3. Ela parte aqui o flúor, o boro e os dois flúor de baixo. Ela parte ao meio.
Esse lado direito vai ser igual ao lado esquerdo, ok? E esse plano que eu acabei de passar aqui para vocês, ó, esse plano que corta a molécula por cima aqui, ó, atravessa a molécula como um todo, ele é perpendicular ao C3, que é o eixo de maior rotação. Se é perpendicular ao C3, ele é um eixo chamado de sigma H, ok? Mas fora o sigma H, deixa eu ver aqui, essa molécula aqui, pronto. Essa molécula também tem um sigma H, vamos ver qual é. Nós temos aqui um C2 aqui, né, que é um C2, C2V. Nós temos aqui também C2 aqui, né, ó, entre os átomos, desculpa, que é um C2 linha, né, passando pelos átomos, é um C2 linha, passando por esse átomo aqui, ó, C2 linha, né. Nós temos aqui C2 duas linhas, que é entre os átomos, lembra da aula anterior? Entre os átomos nós temos um C2 duas linhas, né, C2. Nós temos aqui um C4, ó, a molécula gira aqui em 90 graus, um C4. Então nós temos eixos do tipo C2 passando pelos átomos, que a gente chama de C2 linha. C2 passando entre os átomos, nós chamamos de C2 duas linhas. Mas temos um C4, certo? Temos um C4. Então, perpendicular a esse C4, existe um plano? Existe. Mas antes de mostrar quem é esse plano, deixa eu mostrar aqui outros planos. Nós temos aqui esse plano, que corta assim entre os átomos. Esse plano aqui também. E esse plano aqui que passa sobre os átomos, certo? Esse plano que passa sobre os átomos, nós chamamos de sigma V, ok? V porque passa pelo vértice, sigma V. Esses planos que passam entre os átomos são chamados de sigma D, são os planos diagonais. Esse é um plano diagonal porque passa entre os átomos, esse é um plano diagonal porque passa entre os átomos, mas esse é um plano sigma V, que passa entre os átomos, pelo vértice. Esse é um plano sigma V. E onde é que está o sigma H? O sigma H vai estar aqui, ó. Se você partir aqui a molécula no meio, esse lado da molécula vai ser igual a esse lado da molécula, você partindo assim ao meio. E quem é que é perpendicular a ele? O C4, que é o eixo de maior rotação. Portanto, esse plano que corta a molécula aqui é o nosso sigma H. Lembra, o sigma H é o plano que corta o eixo principal, ok? Então, deixa eu colocar aqui mais umas definições para vocês, ó. Os planos perpendiculares ao plano horizontal, que passam entre os átomos, são chamados de planos diagonais. Pronto, ó. É isso que eu falei, ó. Se eu tenho aqui um plano, que é o meu sigma H. Lembra aqui do sigma H, ele parte aqui a molécula M. Por que ele é sigma H? Porque ele é perpendicular ao meu C4, que é o eixo de maior rotação. Estou dizendo o seguinte, se eu tenho planos horizontais que passam entre os átomos, eu tenho planos perpendiculares ao plano horizontal. Vamos lá de novo. Esse é o meu plano horizontal. O meu sigma H está aqui, ó. O sigma H corta aqui. Corta a molécula assim. Sigma H, ok? Deixa eu pegar aqui o plano, aqui o papel. Esse aqui é o sigma H. Eu tenho algum plano perpendicular a ele? Tenho. Eu tenho esse plano que é perpendicular, ó. O meu sigma H está aqui, ó. No papel. Se eu tenho um plano que é perpendicular a ele e passa pelos átomos, no caso eu tenho aqui esse plano que passa pelos átomos. Esse plano que passa pelos átomos. Divide esse lado da molécula igual a esse. Esse divide esse lado de cima igual ao de baixo. E ele é perpendicular ao meu sigma H, ele é chamado, portanto, de sigma D, ou seja, plano diagonal, ok? Mas também existe o chamado sigma V. O que é o sigma V? Eu até adiantei, vou falar novamente aqui. O sigma D é um plano horizontal. Desculpa, ele é perpendicular ao plano horizontal, mas ele passa pelos átomos. Então, para cá, novamente. Lembra, esse aqui é o meu sigma H. Lembrando, por que esse plano é o sigma H? Porque eu tenho aqui, ele é perpendicular ao meu eixo principal, que é o C4. Ok? Ó, aqui eu tenho o C4 e o plano que é perpendicular ao eixo principal, que é esse, que é esse plano aqui, ó. É o meu sigma H. Então vamos aqui, eu tenho o sigma H. Se eu tenho um plano que é perpendicular a ele e passa pelos átomos, no caso eu tenho esse plano aqui e esse plano passa pelos átomos, eu vou ter, portanto, o meu sigma V, porque passa pelos átomos, ok? Muito bem. Outro conceito importante é esse aqui, ó. A interseção entre dois ou mais planos define um eixo de rotação. Vamos ver se isso é verdade, ó. Vamos pegar aqui a molécula da água. Molécula da água, certo? A molécula da água vai ter aqui um plano aqui, né? Corta a molécula ao meio. E tenho um plano aqui, ó. Tem um plano aqui, que corta a molécula também ao meio. A interseção entre esse plano, veja bem, ó.
Eu tenho esse plano e tenho esse. A interseção entre esse plano da molécula da água e esse plano, que é no caso aqui 90 graus, define um eixo. Qual é o eixo que eu vou ter aqui? O eixo C2, que é o eixo de 90 graus ou de 180 graus da água, ok? Então o C2 que existe na molécula da água, esse C2 aqui, ele corresponde exatamente à interseção entre esse plano aqui, né? E esse plano aqui da molécula da água, ok? Então essa definição é interessante. A interseção entre dois ou mais planos definem um eixo de rotação, ok? E eu queria ver com vocês aqui duas moléculas para fechar aqui a aula, para a gente entender, para a gente compreender. Por exemplo, essa molécula aqui, imagina que seja essa aqui, não é? É a molécula vamos pensar, bora F3. Ela vai ter quantos planos? Ela vai ter o sigma H. Onde é que vai estar o sigma H? Aqui, ó. O sigma H vai estar aqui. Por que o sigma H vai estar aqui? Porque eu vou ter aqui o eixo C3, não é? Que é o eixo de maior rotação, o eixo C3, maior rotação. E perpendicular a esse eixo eu vou ter aqui o sigma H. Não é isso? Mas vou ter também 3 sigma V. Por quê? Que é esse plano que passa, lembra, pelo átomo. Vou ter aqui um sigma V, 1, outro sigma V, 2 e outro sigma V, 3. Vou ter 3 sigmas Vs, ok? Muito bem. E para concluirmos aqui nossa aula, nós vamos ter aqui a molécula do benzeno. Na molécula do benzeno, nós temos aqui um caso interessante. Por quê? Porque se você lembrar dessa molécula, ela vai ter um eixo aqui, um eixo, certo? Que é um eixo C6. C6. O que seria um eixo C6? Rotacionar a molécula em 60 graus, não é isso? Muito bem, tem um eixo C6. E esse vai ser o maior eixo, vai ser o eixo principal, ok? Se esse é o eixo C6, será que eu tenho algum plano perpendicular a esse eixo? Vamos ver aqui. Imagina que esse aqui, que o pincel aqui é o eixo. O pincel é o eixo, ok? Qual é o plano perpendicular? Esse aqui, ó. Esse é o plano perpendicular. O plano que corta a molécula assim, ó. Divide aqui o carbono, o hidrogênio, divide a molécula passando aqui pelo plano da folha. Então, esse plano que corta a molécula aqui, que é perpendicular ao C6, vai ser o meu sigma H, o plano horizontal, ok? Porque corta, é perpendicular ao eixo de maior rotação. Mas fora esse, tem outros planos? Tem. Nós temos aqui, ó, esse plano aqui. Esse plano está dividindo, está passando o quê? Está passando sobre os átomos de carbono. Ó. Sobre os átomos de carbono. Esse plano, que passa sobre os átomos de carbono, e esse plano. Então nós temos o quê? 3 planos chamados sigma V, porque são planos verticais passando pelos vértices. Fora esse, tem mais planos? Tem. Tem esse plano, que divide a molécula em 2 partes iguais. Essa parte aqui é igual a essa. Esse plano, que divide a molécula, esse lado é igual a esse, né? E temos também esse plano, onde a parte de cima da molécula fica igual à parte de baixo. Esses 3 planos que passam entre os átomos, lembrando, ó, esse plano aqui passa entre esse átomo de carbono e esse outro átomo de carbono, né? Entre esse átomo de carbono e esse átomo de carbono aqui, ó. Ou seja, um plano que passa pelos átomos, um plano que passa, entre os átomos e um plano que passa entre os átomos, entre os 2 carbonos. Nós temos 3 planos sigma D, ok? E temos planos que passam sobre os átomos de carbono, ok? Que são chamados planos sigma V, passam pelos átomos. E temos o sigma H, que é o plano horizontal, que é o plano perpendicular ao eixo principal. Ok, moçada? Então, assim, esse é o assunto sobre planos. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula eu vou falar sobre o ponto de inversão. Um abraço a todos.